E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre erros. Não os seus erros, não os erros daquele sábio filósofo da Grécia Antiga. A gente vai falar sobre os meus erros. E como dizem aí os antigos, a gente precisa aprender com os erros dos outros. Então eu vou dizer aqui quais foram os 7 principais erros que eu cometi na minha vida e as 7 lições que eu aprendi. Que você se inspire nos meus erros e não cometa os mesmos erros também. Porque, afinal de contas, inteligente que é inteligente, aprende com o erro dos outros. Vamos lá? Lição número 1. Não deixe a ameaça chegar para você agir. Qual foi o erro que eu cometi? Ficar na zona de conforto, esperando indefinidamente, achando que aquela situação nunca fosse mudar. Todos nós temos sonhos e projetos que estão nos escaninhos da nossa mente, prontos para serem executados. Mas a gente sempre acha que pode fazer amanhã, que pode deixar para depois e vai vivendo a vida no sonho de um dia fazer acontecer, achando que nunca está pronto, achando que tem que estudar mais, que tem que se preparar mais. E normalmente isso acontece quando a gente tem uma fonte de renda fixa ou por causa de um emprego ou um contrato e acaba deixando para depois aquela independência que a gente tanto sonha. Quando a gente percebe, décadas depois da nossa vida, décadas depois e anos da nossa vida já passaram se a gente já viu que as coisas ficaram para trás, a gente deixou um monte de coisa para lá. Aí, aquele emprego cai por terra, aquele contrato termina, você se sente frustrado e chateado, ou frustrada e chateada, e aí é que eu venho aqui dizer para vocês. Foi um erro que eu cometi, aprendi a lição, e eu quero deixar para vocês aqui muito clara a seguinte informação. Não deixe chegar nesse ponto. Faça o que for preciso para viver agora a vida dos sonhos que você quer ter. Ok? Lição número 2. Ouça mais, fale menos. Qual foi o erro desta pessoa aqui que vos fala? Falar demais e muitas vezes falar na hora errada e dar a informação no momento errado. A informação pode até ser certa, mas se a gente não tiver o time, não adianta nada falar na hora errada. Essa é uma lição que ainda está em construção. Diz para vocês que a gente erra, já tem a consciência do erro, isso já é um grande passo para a gente construir um novo hábito em cima desse erro e tirar esse erro, deixar esse erro para depois ali pagar e aprender coisas novas. Mas essa lição ainda estou aprendendo. Só que hoje eu tenho aprendido mais a ouvir e falar menos. Use uma borracha no pulso, se for o caso, para poder corrigir você quando a vontade de aparecer, de você falar na hora errada, né? Aquelas ligas que normalmente algumas pessoas usam para poder causar aquele estalido no pulso, né? Aquele ardorzinho. Aí o cérebro ele começa a associar aquela ação que você quer cortar àquela dorzinha. E aí você acaba sendo avisado antes de cometer aquele ato que você está querendo tirar da sua rotina, da sua vida. Mas olha, pare de pensar que tudo que você diz vale mais do que o que o outro tem para dizer. E eu fico repetindo isso dentro de mim, tá? Porque às vezes eu quero atropelar as pessoas falando e eu preciso entender que quando o outro está falando, eu estou também aprendendo. Eu aprendo repetindo e falando alto. Quem mais observa do que fala, ganha mais. Então eu preciso ver mais, parar mais, observar mais do que ficar falando em cima das pessoas. Eu tenho essa mania, ainda tenho, mas já estou consciente do meu erro, né? Então eu digo aqui para vocês, divido com vocês para que vocês também se perguntem, será que eu faço isso? Será que eu atropelo as pessoas? Será que eu não ouço as outras pessoas e não ouço o que elas têm a dizer? Todo mundo tem alguma coisa muito importante para ser dita e a gente tem muito que aprender com os outros. Lição número 3. Estudar idiomas. Qual foi o erro? Deixar para aprender depois porque eu não convivo com a língua. Para uma comunicação eficaz, esse ponto faz toda a diferença. Principalmente para oportunidades profissionais. E eu não estou falando de um idioma para viagem, eu estou falando de trabalho. Talvez as melhores oportunidades para a carreira que você escolheu estejam em um lugar que fale francês, inglês ou até mandarim, né? E por falar nisso, deixa eu abrir aqui um parênteses. Vocês sabiam que o mandarim é o idioma mais falado no mundo? Não é o inglês, não é o espanhol. É o mandarim, que afinal de contas a China é o país mais povoado do mundo, né? Então a gente tem ali milhares de pessoas que falam mandarim, fecha parêntese.
Então eu quero dizer para vocês não deixarem de viver com abundância, uma vida extraordinária, plena, só porque não teve a coragem, ou não teve a iniciativa de estudar um idioma. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa vontade em algumas pessoas funciona e aparece. E faz com que essas pessoas realmente se superem. Eu tenho amigos que falam 5 idiomas, 6 idiomas, porque eles não precisam se esforçar muito para poder ter essa vontade de estudar. Eu tenho dificuldades para poder parar, encaixar dentro da minha rotina o estudo do idioma. Eu já tentei estudar francês, eu estudo inglês a vida inteira, mas nunca me dediquei com afinco mesmo, a partir do erro conhecido, identificado e deixado claro na minha memória. Hoje eu já sei que eu preciso atualizar e agilizar esse estudo. Mas eu estou dizendo isso para você porque eu não sei que idade que você tem assistindo aqui esse vídeo. Você pode ter 35, pode ter 25, pode ter 45, não importa. O que importa é que você não deixe para depois, estude o quanto antes. A gente vive num mundo globalizado e vivendo num mundo globalizado não dá para a gente deixar o estudo de idiomas para depois. Lição número 4, aprender marketing pessoal. Qual foi o erro que eu cometi? Achar que o marketing era só para empresa ou celebridades. Esse foi um erro terrível. Todo profissional que tem alguma habilidade para dizer para o mundo ou para vender precisa entender de marketing pessoal. Quem é a Márcia para as outras pessoas? Quem é a Márcia Lasmar para o mercado de trabalho? Quem é a Márcia Lasmar para as pessoas que convivem comigo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou falando de faculdade ou curso técnico de escola, não. Eu estou falando dos caras que estão na internet, YouTube, cursos e pessoas acessíveis a todos que têm um mínimo de pacote de dados. O marketing pessoal pode ser estudado aqui, onde vocês estão vendo esse vídeo agora, aqui no YouTube. Então tem muitas formas de se estudar o marketing pessoal. E o marketing pessoal é que vai fazer com que as pessoas conheçam você e saibam sobre o seu trabalho. Onde você pode estudar de graça marketing pessoal. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, mas eu já quero dizer para você que Sebrae, a plataforma do Sebrae, do Sistema 5S, né? Eles dão aula de marketing pessoal lá entre os cursos dele online, Sebrae. Fundação Getúlio Vargas, FGV, Fundação Bradesco, todos esses locais, essas instituições de autoridade, de responsabilidade, ensinam o marketing pessoal, para ninguém ter desculpa para não estudar, tá? Lição número 5, aprender a vender. Aprender a vender o meu talento. Qual foi o erro? Achar que vendas é para quem é vendedor de carro, ou de roupas, ou qualquer pessoa que trabalhe no comércio. Ledo engano. Todos nós somos vendedores. O seu filho, você que é mãe ou pai, né? Quando quer te convencer de uma ideia ou querer fazer com que você faça alguma coisa que ele deseja, ele está te vendendo a ideia dele. Você, quando quer tirar umas férias para um lugar que você sempre sonhou e a sua esposa não quer ir, você vai tentar vender a sua ideia para ela. Aí, ninguém tem coragem de se vender. Vender não é só oferecer um produto e colocar um preço, não. Vender é dizer para as pessoas: você está sofrendo? Tem um problema? Eu tenho a solução para você. Vender com honestidade, tá, gente? Com compromisso. É propagar a solução de um problema. Vender mesmo é dizer para o outro que você tem uma solução para a dor dele. E isso precisa sim ser dito. Então não ache que a ação, a atitude de vender é estrita para quem está no comércio, para quem está ali vendendo itens, materiais. Às vezes, por exemplo, o meu talento, um dos meus talentos, né? Graças a Deus eu tenho alguns talentos que nasceram comigo, como o talento da comunicação e da leitura. Eu sempre gostei muito de ler desde criança, sempre falei muito desde criança. É um talento que nasceu comigo, mas teve outros talentos e tem outros talentos que eu estou aprimorando o tempo todo, estudando, como o talento da inteligência intrapessoal e interpessoal. Aí a gente precisa agora falar aqui que eu estou aprendendo a vender. Tem vendedores natos? Tem, gente que já nasceu sabendo vender. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu preciso aprender isso para poder dizer para os outros que eu tenho uma solução para quem está aí acompanhando o vídeo e assistindo o vídeo. Ter medo ou vergonha de falar sobre o talento que você tem, e esse talento às vezes vai resolver um problema do outro, é deixar de contribuir com a humanidade.
Olha só isso, vocês pararam para pensar isso? Se você tem um talento que você tira a dor de uma pessoa, como por exemplo, você sabe fazer um bom projeto de arquitetura, para você que é arquiteto, você sabe fazer um investimento bem legal para você que de repente quer investidor, trabalha num banco, ou você de repente é um coach e sabe bem como trazer consciência àquelas pessoas que querem colocar atividade física na sua rotina. Você precisa dizer isso. Tem alguns lugares que você também pode estudar sobre vendas, no geral, tá? Geralzão de vendas, que é também o Sebrae. O Sebrae traz para você esse tipo de curso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lição número 6, dedicar tempo com seriedade ao trabalho digital. Erro. Eu achava que rede social não fazia diferença no meu trabalho. Olha só que erro terrível que eu cometi. Por quê? Porque eu sou jornalista e passei a vida inteira trabalhando na TV, né? E por trabalhar na TV, eu sempre achei que eu estando na TV era o suficiente para eu poder vender meu talento. Quando eu li o livro Mostre Seu Trabalho, que é do mesmo autor do Roube como Artista, vou deixar aqui embaixo o link dos 2 livros, eu percebi que eu estava enganada, que eu sempre estive enganada. Tive colegas que me avisaram, viu? Mas eu insistia na minha ignorância. E deixa eu dizer para vocês, não importa que ofício você executa, tá bom? Não importa se você é advogado, se você é engenheiro, se você é arquiteto, a rede social é um meio de atrair clientes ou até mesmo criar infoprodutos na sua área. Então não adianta você enxergar, se você ainda enxerga hoje a rede social como uma rede de fazer contatos de amizade, de manter uma conversa ali não profissional, ou se você ainda enxerga a rede social como um lugar onde blogueiras trabalham, você está cometendo um erro muito grave, um erro muito triste. Isso com certeza vai deixar de você ganhar, vai fazer você perder muito dinheiro, vai fazer você deixar de ganhar muito dinheiro. Então, nesse livro que eu vou deixar aqui a descrição, do Mostre Seu Trabalho, você vai ver direitinho como mostrar o seu trabalho na internet é fundamental hoje para que você se mostre para o mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Quando você ouve falar de um médico que de repente você quer ir, ou de um serviço de estética que você quer fazer, o que você faz? Você não vai lá na rede social? A fulana tem rede social? O fulano tem rede social? Eu quero saber como é que é o trabalho dele na rede social. Você entende? Então, se você é um profissional, você precisa também estar nas redes sociais. E falando com seriedade, tá? Eu não estou dizendo aqui para o advogado e fazer lá a dança do TikTok, aquela dança que os adolescentes fazem, né? Que os adultos fazem também e vendem desse jeito o produto deles, não. Eu não estou fazendo uma crítica, eu quero deixar isso aqui bem claro, porque tem várias estratégias para você vender seu produto e a estratégia da dança, da música, de repente da dublagem, funciona muito bem com determinados produtos, principalmente produtos voltados à criatividade, ao entretenimento. Mas se você é um advogado, você pode sim estar lá no TikTok explicando alguma coisa, explicando um termo da lei, explicando um passo a passo para o seu cliente, para trazer clareza para aquelas pessoas que estão no TikTok. Ou você acha que as milhares de pessoas que estão lá girando o TikTok o tempo todo não estão pesquisando também sobre profissionais? Então, fiquem ligados, tá bom? Lição número 7. Faça o que você precisa fazer. O tempo vai passar do mesmo jeito. Qual foi o erro que eu cometi? Fazer só com a certeza de que vai acontecer e deixar a dúvida parar a gente. Isso eu aprendi com o livro A Arte da Guerra, do Steven Pressfield, e também A Boa Sorte, de Alex Ravira e Fernando Trias, tá? São os 2 autores do livro A Boa Sorte. Inclusive, tem um vídeo, vou colocar aqui, olha, para você, aqui no canal, um vídeo sobre o livro A Boa Sorte, que eu já gravei e que você pode acessar para também se informar sobre detalhes do livro A Boa Sorte. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar tanto o livro A Arte da Guerra quanto da Boa Sorte. No livro A Arte da Guerra, o Steven Pressfield, ele fala sobre a falta de inspiração. E ele diz no livro que ele tem que lutar todos os dias contra a resistência. Resistência é aquela força que atrapalha você de criar, de crescer e de botar o seu trabalho em movimento. O Steven Pressfield diz o seguinte: sente na cadeira, mesmo que você não tenha inspiração.
vá lá e faça a sua parte. Coloque os dedos lá no teclado e vá digitando, porque a gente nunca vai ter certeza. Mas quando a gente entende que a vida não é o fim, mas o processo, fazer a nossa parte sem a certeza do fim, com os princípios, com o caminho de contribuição e dando um passo depois do outro, sem parar, vai trazer para a gente já a satisfação do serviço. Não é só chegar aonde a gente quer chegar, mas o caminho, o processo, o jeito da gente trabalhar, a alegria com que a gente trabalha. Então, é dessa forma que a gente vai andando, movimentando e aí fazendo a nossa parte para que o universo faça a parte dele. Isso fica muito claro no livro A Boa Sorte, é um dos meus livros preferidos da vida. Tá? É importante dizer isso para vocês, é um dos meus livros preferidos, então é muito, muito importante que você leia esse livro, A Boa Sorte. Esse ano eu já li de novo o livro, eu li no ano passado, e eu vou criar um hábito de todo início de ano ler o livro A Boa Sorte, porque ele é um manual de atividade, de ação, para que você coloque seus planos em movimento e aí deixar o universo trabalhar também, fazer a parte dele para te ajudar a construir o que você deseja construir. Tá bom? Gente, foi difícil para mim colocar meus erros aqui no YouTube, para fora, para vocês terem conhecimento dos meus erros, mas é de extrema importância que a gente tenha clareza com relação a esses erros, diga esses erros em voz alta para que a gente possa se escutar e ter cada vez mais consciência deles e aprenda os passos que a gente precisa dar para poder vencer esses erros e não cometer os mesmos erros. Então, estou dizendo para vocês, estou jogando na mesa aqui para que vocês, se for o caso, também se identifiquem com algum deles, já aprenda logo a lição, não precisa errar como eu errei. E você? Cometeu algum erro? Que lição você aprendeu? Deixa aqui nos comentários para mim. E se você acha que alguém também está precisando ouvir esse vídeo, ouvir o que eu disse aqui, compartilha com a pessoa, marca a pessoa aqui, não deixa de curtir aqui o vídeo e também se inscrever no canal, porque eu preparo o conteúdo com o maior carinho para poder trazer conhecimento para mim e para vocês que estão aí do outro lado. Obrigada, gente! Até a próxima!